Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Olá, tudo bem? Uma ótima noite. Estamos chegando com a terceira edição do Jornal Todo Dia. Hoje é quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. A partir de agora você fica sabendo todas as informações, todas as notícias, tudo o que aconteceu nesta quarta-feira para você terminar o dia muito bem informado. Tudo isso você tem a partir de agora no Jornal Todo Dia. 18h01, a gente começa falando sobre uma ação policial realizada pela Polícia Federal em Campinas, que prendeu homens no aeroporto que enviava drogas para países do Oriente Médio e também para a Europa. Ação importante que foi realizada e terminada nesta quarta-feira. Quem traz os detalhes é o nosso correspondente em Campinas, o Guilherme Pierangeli. A Polícia Federal em Campinas realizou nesta quarta-feira a Operação White Coffee, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. A ação incluiu o cumprimento de 8 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Santo Antônio de Posse e São Paulo. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados. As investigações começaram a partir de um flagrante de tráfico de drogas em setembro do ano passado, aqui em Campinas. Na ocasião, policiais do 1º BAEP da Polícia Militar flagraram um homem apontado como líder da organização enviando drogas em uma agência de postagens na Avenida Francisco Glicério, na região central de Campinas. A Polícia Militar nos acionou em razão de uma possibilidade de tráfico internacional de drogas e nós, ao tomarmos conhecimento, nós acabamos encontrando junto com a Polícia Militar um laboratório ilícito de drogas. Esse laboratório nos forneceu muitas informações, quer pelos documentos, anotações, dispositivos eletrônicos que nós encontramos no local. A partir disso, nós começamos a identificar uma associação criminosa altamente sofisticada. Os criminosos utilizavam técnicas sofisticadas para despistar as autoridades. Substâncias eram escondidas em garrafas térmicas e outros objetos comuns, como brinquedos infantis, e enviadas por meio de serviços postais internacionais. Para se comunicar sem levantar suspeitas, o grupo utilizava uma linguagem cifrada, utilizando termos como café, mamadeira e peruana para se referir às drogas. Primeiro, para a remessa era utilizado muito comumente garrafas térmicas, né? Então eles escondiam em garrafas térmicas, encaminhavam por encomendas postais de diversas empresas, então não importava qual era a empresa utilizada, eles disfarçavam com objetos de crianças, garrafas térmicas e assim por diante. Usavam os meios aéreos, postais comuns, não havia nenhuma participação da associação criminosa em estabelecer uma rota ou uma aviação própria. As drogas eram enviadas principalmente para países da Europa, como Portugal, Itália, Inglaterra, Alemanha e Dinamarca, além de Dubai, no Oriente Médio. Ao menos 16 envios foram realizados pelo grupo em um período de 3 meses de investigação, cada um com cerca de 1 quilo de drogas. O chefe da Polícia Federal em Campinas contou ainda que a estrutura da organização não era hierárquica e os envolvidos desempenhavam múltiplas funções dentro do esquema.
Todos eles é uma associação criminosa. Diferentemente da organização criminosa, em que você tem uma distinção de funções, na associação todos executam mais ou menos todas as atividades. Neste caso de hoje, o que nós temos é uma associação que fazia todas as funções a partir da liderança do primeiro alvo que foi preso no ano passado. Então, todos os presos agora, eles ou atuavam no químico, ou atuavam no financeiro contábil, ou atuavam no fornecimento e distribuição da droga. A análise de dispositivos eletrônicos e registros bancários revelou a existência de um esquema de lavagem de dinheiro, no qual os suspeitos utilizavam empresas de fachada para movimentar os valores obtidos ilegalmente. Além das remessas de drogas, os investigados criavam microempresas fictícias para justificar os recursos obtidos com o tráfico. A prática envolvia o uso de laranjas e testas de ferro para dificultar o rastreamento financeiro e ocultar a origem ilícita dos valores. A PF apura a extensão desse esquema e a possível participação de outras pessoas envolvidas. Dos 8 alvos de mandados de prisão, 2 já estavam presos desde o ano passado, quando foram detidos pelo BAEP. Mais 3 foram presos na operação, enquanto outros 3 não foram localizados. Os acusados deverão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas ultrapassam 40 anos de prisão. O nome da operação é uma referência ao termo café, que na linguagem cifrada dos criminosos significava cocaína. De Campinas, Guilherme Pierangeli, para a TV Todo Dia. Obrigado, Guilherme. Parabéns à Polícia Federal por esta ação, desmantelando aí mais um braço das quadrilhas que traficam drogas, tráfico internacional, tráfico pesadíssimo, É importante esse trabalho, claro que sempre precisa dar continuidade, Porque a impressão que dá é que os criminosos sempre estão um passo à frente. Essa é a impressão que fica, mas é importante demais esta ação realizada pela Polícia Federal na cidade de Campinas. Ainda na área da polícia, em Sumaré, houve prisão também por tráfico de drogas e porte ilegal de munição. Quem acompanhou e traz as informações é o repórter João Victor Viana. Um homem de 25 anos foi preso pelo BAEP em Sumaré por tráfico de drogas e porte ilegal de munições no bairro Jardim Lucélia. A denúncia chegou à equipe da Polícia Militar durante patrulhamento de que um homem estaria armazenando e transportando drogas para abastecer pontos de venda. Com base nas informações recebidas, os policiais se dirigiram até a Rua Canadá, no Jardim Lucélia, onde avistaram o suspeito no corredor de uma residência. Ao perceber a aproximação dos policiais, o indivíduo tentou fugir, mas não conseguiu. A equipe conseguiu realizar a abordagem e durante a entrevista encontrou um saco plástico transparente com 50 microtubos contendo substância análoga à cocaína. Durante a entrevista, o homem admitiu que realizava o abastecimento de drogas para o ponto de venda localizado no Vila Vale. O suspeito levou os policiais até uma barrica na cozinha da casa, onde foi encontrado um estoque de entorpecentes. Dentro da barrica estavam 1.148 microtubos com cocaína, 951 porções de crack, 112 porções de maconha e 13 porções do tipo dry, uma forma mais concentrada da maconha. Além das drogas, os policiais encontraram uma balança de precisão usada para pesar as substâncias e também 2 munições intactas de calibre 12 e uma munição intacta de calibre 380. Também foi apreendido um caderno contendo anotações que indicavam atividades do tráfico de drogas. Diante da quantidade de entorpecentes e das evidências encontradas na casa, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição. O suspeito foi conduzido ao plantão policial de Sumaré. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Obrigado, João Victor. A gente dá um tempo nas informações da polícia, mas lembrando a você e dizendo a você que daqui a pouco a gente vai trazer uma matéria super especial que fala sobre o aumento nas mortes em confrontos com a polícia. Detalhes a gente traz daqui a pouco em matéria especial. Vamos a Campinas agora, porque a Prefeitura lança o selo Morada Legal para idosos. Quem explica é a repórter Andressa Oliveira. A Prefeitura de Campinas lançou o selo Morada Legal para a pessoa idosa.
uma certificação inédita que visa reconhecer as instituições de longa permanência para idosos que atendem às exigências legais e proporcionam um ambiente digno para essa população. A cerimônia de lançamento ocorreu na Sala Azul do gabinete do prefeito e contou com a presença de autoridades municipais, representantes das ILPIs e membros do Conselho Municipal do Idoso. A iniciativa visa regularizar as instituições, combater a clandestinidade e fortalecer a confiança das famílias, além de valorizar os profissionais que atuam no cuidado à pessoa idosa. E nós, através da Secretaria de Justiça, nós criamos aí, em entendimento com as secretarias, e também acredito que com o Ministério Público, esse critério, toda essa programação, esse roteiro de liberação, critérios para liberação e de fiscalização. Então, hoje, além de tudo isso, nós criamos o selo Morada Legal. E, através do selo, nós vamos certificar todas as ILPIs. Agora, eu acredito que uma entidade que tem o carimbo desse Morada Legal, ela tem mais apelo da população de receber doação. Para receber da Prefeitura, tem uma série de certidões a mais, da Prefeitura e do Brasil inteiro, não é só Campinas. Mas eu acredito que as pessoas, as empresas, mesmo as pessoas físicas, sabendo que aquela entidade tem o selo, tem o carimbo do Morada Legal, vai ter mais segurança para doar. O selo será concedido anualmente a entidades privadas e organizações da sociedade civil que atendem aos critérios estabelecidos pelas Secretarias de Saúde e Urbanismo, que estejam com a documentação em dia. As ILPIs interessadas devem enviar a solicitação para o selo Morada Legal anualmente, junto com a documentação exigida para a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa. A lista das instituições certificadas será divulgada no site da Prefeitura. A criação do selo Morada Legal é uma resposta ao crescimento da população idosa em Campinas, que já representa mais de 18% da população. A medida reforça o compromisso da cidade com os direitos da pessoa idosa e assegura que as instituições de longa permanência ofereçam cuidados com qualidade e respeito. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. É muito importante cuidar dos idosos, né? Afinal, eles ajudaram a construir esta cidade e esta região. Então, a cidade de Campinas está de parabéns por essa iniciativa, que ela possa ser replicada, repetida por outras cidades aqui da região também, para um cuidado melhor com relação aos nossos idosos. 6h12 e na próxima quarta-feira vai acontecer aqui em Americana, na Câmara Municipal, uma audiência pública sobre aquela questão dos pedágios da SP-304. Você se lembra, né? A TV Todo Dia trouxe em primeira mão essa informação dos pedágios que estão dentro de um programa de concessão do governo do estado de São Paulo. Audiência pública importante para você também comparecer e dar a sua sugestão e pressionar os seus parlamentares para que tomem alguma decisão ou pelo menos levem a indignação para o governo do estado. Quem traz as informações sobre a audiência pública é o repórter João Victor Viana. A Câmara de Vereadores de Americana sediará uma audiência pública para discutir a implantação de pórticos de cobrança de pedágio na rodovia Luiz de Queiroz na próxima quarta-feira, dia 9 de abril, às 19h. Organizado pela deputada estadual professora Bebel do PT, o encontro pretende incluir a sociedade civil na discussão em torno da cobrança de tarifa no sistema Free Flow para motoristas que circularem pela rodovia. A articulação para a audiência pública vir para a Americana foi feita pela vereadora professora Juliana. Ela fez esse movimento para colocar de maneira regionalizada essa discussão que o governo do estado vinha fazendo de uma maneira muito atropelada, né? Com pouca divulgação, lá em São Paulo, dificultando mesmo a presença das pessoas. A gente vem sendo muito cobrado em relação a por que a gente não está nas audiências que estão discutindo o pedágio, porque exatamente elas estão inacessíveis, e elas não estão inacessíveis para os vereadores, elas estão inacessíveis para a população. Marcada inicialmente para esta quarta-feira, dia 2 de abril, a audiência teve a data adiada justamente pela indefinição do local. A deputada professora Bebel afirmou que a Frente Parlamentar contra os Pedágios atuará nesta audiência. E também, no mesmo dia, será apresentado um marco regulatório para estabelecer normas de cobrança nos pedágios de todo o estado de São Paulo. Nesta terça-feira, na sessão plenária da Alesp, a deputada professora Bebel falou sobre a audiência pública a ser realizada na próxima semana.
nós vamos ter uma audiência pública lá na Câmara de Vereadores de Americana, para que possamos, né, fazer o enfrentamento local também, para que a população entenda, né, que o direito de ir e vir não há que ter preço. O direito de ir e vir é constitucional. E este governador daqui a pouco vai estar vendendo até a roupa do nosso corpo, e a gente ainda, né, há pessoas ainda que acreditam, olha, nossa, 62% e aquela coisa. 62% de aprovação em quê? Aprovação em que ele faz para os ricos ou que ele atende os pobres? A audiência pública é o momento onde a população pode estar ali, olho no olho com o gestor, olho no olho com os especialistas, né, que é interessante ter especialista no assunto, seja qual assunto for, nesse caso a gente está falando de pedágio, mas a gente tem que trazer a população para estar de frente para essas pessoas, para entender, né, para compreender a dimensão das propostas que estão sendo aventadas aí pelo governo Tarcísio, para que elas se manifestem, para que elas usem a tribuna e para que elas percebam que audiências públicas nada mais é do que uma reunião onde você de alguma maneira pactua coisas. Então você faz combinados, que eu sempre falo, né, as reuniões de bastidores, elas são importantes, elas têm o seu valor, o seu papel, mas nada como um combinado feito em público, transmitido ao vivo por uma casa de leis, como é uma Câmara Municipal, né? Desde o início, a ideia da comissão organizadora é que pelo menos um membro do governo estadual esteja presente na audiência pública. O convite foi enviado, porém essa presença ainda não foi confirmada. É importante fazer essa aproximação, essa insistência com os representantes do governo do estado para que eles estejam aqui. Mas isso está realmente a cargo do mandato da professora Bebel. Nesta quarta-feira, uma frente parlamentar foi firmada também em Americana. Os vereadores fizeram uma reunião, estruturaram uma comissão e colocarão em pauta uma nova audiência pública para ser realizada no mês de maio. E aí, na reunião de agora, né, que hoje acabou de acontecer aqui na sala Décio Vita, a gente fez a eleição do presidente dessa frente, vice-presidente, primeira secretária, e ela tem um caráter suprapartidário. Então, ela tem um representante de cada partido que está representado hoje pelos vereadores que estão trabalhando aqui nessa legislatura. Ficamos com o Fernando da Farmácia como presidente, o vereador Renan De Angelo como vice-presidente e eu como primeira secretária. E tomamos algumas, fizemos ali, desenhamos algumas iniciativas, dentre elas uma audiência pública também para discutir esse assunto, que vai ser feito ainda um requerimento, passado aqui na terça-feira durante a sessão ordinária, e são duas ações muito importantes, né? Na Alesp sendo puxada aí por essa frente a nível de Estado, né? Com deputados estaduais à frente, tocando o processo, trazendo essa preocupação de realizar aqui nos municípios, na região, para dar esse espaço para a população falar, e pela frente parlamentar que foi criada aqui na Câmara Municipal de Americana, a gente também tem essa proposta de colocar uma audiência pública para acontecer, para que as pessoas venham, para que as pessoas possam tirar suas dúvidas. A gente vai convidar também a Artesp, a Secretaria de Parcerias e Investimentos, a gente vai convidar outras frentes parlamentares aqui da região. João Victor Viana para a TV Todo Dia. É importante essa discussão, importante essa audiência pública, então se você puder, compareça na Câmara de Americana na próxima quarta-feira. Ao longo da semana a gente vai trazer mais detalhes, o horário certinho, como vai funcionar essa audiência pública, mas é um assunto que ele não pode esfriar, né? Ele não pode esmorecer. Essa indignação com relação ao pedágio, ela tem que continuar. Então a audiência pública é importante também. Se você puder, participe, mas a gente vai trazer mais detalhes até a realização dela, marcada para a próxima quarta-feira, daqui uma semana. Vamos ao intervalo muito rápido. Já voltamos com mais informações aqui no Jornal Todo Dia. Até já! TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus, tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Um
papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, a Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Festa do Peão de Paulínia 2025, de 10 a 13 de abril. Shows com Daniel, Luan Santana, Lauana Prado, Zé Neto e Cristiano, Denis DJ e Ana Castela. Ingressos, acesse festadopeãodepaulinia.com.br. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia, terceira edição desta quarta-feira, ao vivo. Agora são 18 horas e 20 minutos. Estou aqui com o repórter Felipe Gomes, que vai trazer informações importantes sobre a questão da dengue em Americana. Mas 4 mortes foram confirmadas pela doença nesta quarta-feira. É isso, Felipe. Boa noite. Boa noite, Catarino. Boa noite para você que está acompanhando o Jornal Todo Dia, terceira edição. Olha, é isso mesmo, Catarino. Mas 4 óbitos foram confirmados pela dengue aqui no município de Americana. São 3 mulheres na faixa etária entre 52 e 98 anos e um homem na faixa etária aí também dos 50 anos. E com isso, o município de Americana registra aí 17 óbitos por dengue só em 2025. Em número de casos, o número já bate mais de 4.000 casos prováveis de dengue. Em relação a esse mesmo período do ano passado, Catarina, o município registrava cerca de 899 casos. Esse aumento já chega a mais de 400%. Então aí é importante. Ano passado. Em relação a esse mesmo período do ano passado. Já chega a mais de 400% aí o aumento do número de casos de dengue aqui em Americana. Como funciona, Felipe? Só para a gente entender, né? Esses óbitos, eles são comunicados pela prefeitura, existe um controle feito para se chegar a essa quantidade, esse número exato das mortes por dengue? Como funciona? Toda vez que uma morte é registrada e tem aí a dúvida se há a possibilidade dessa morte ter sido causada pela dengue, vai para um instituto que é responsável por fazer a pesquisa da causa da morte. Então lá é realizado exames, as pesquisas e depois disso, se realmente for confirmado que a morte foi por conta da dengue, ela entra aí nas estatísticas, na contabilização do número de mortes por dengue. E é importante ressaltar, Catarina, que no último dia 28, se eu não me engano, o município decretou estado de emergência por conta da dengue. O que significa? Então, quando o município decreta situação de emergência, isso significa que o município pode fazer aquisição de mais insumos para tratar e para conter um plano de contingência aí no número de casos, pode contratar mais servidores para ajudar não só na linha de frente, nos postos de saúde, mas pode também contratar mais servidores para estar ali de casa em casa, de porta em porta da pessoa, para ver se está sendo feito ali um trabalho em conjunto, porque não é só o trabalho da prefeitura, dos órgãos públicos. A população também tem que fazer sua parte em não deixar água parada, em tomar conta. Quem tem criança de 10 a 14 anos em casa, já pode levar seu filho, sua criança para tomar a vacina, que está disponível em todas as UBSs de Americana. E o atendimento ele é realizado todos os dias das 8 horas às 16 horas e nas UBSs da Praia Azul e do São Vito, esse atendimento é das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, Catarina. Então, confirmando 4 mortes confirmadas aí por dengue em Americana. Mais 4 mortes. Com isso, o município contabiliza 17 mortes por dengue só este ano. No ano passado, nesse mesmo período, como eu falei, eram apenas 2 óbitos. Então, o número aí já cresceu aí 15 óbitos em comparação ao ano passado. Muita coisa mesmo. A matéria completa está sendo preparada pelo Felipe Gomes, você pode conferir no portal tododia.com.br e lá tem todas as informações, os detalhes também sobre cada caso, cada óbito com relação à dengue aqui em Americana. Obrigado, viu, Felipe? Obrigado, Catarina. Esse é o nosso repórter Felipe Gomes. E a Americana está com essa preocupação, problema da dengue, mas tem outros problemas também. Uma dessas questões, um desses problemas diz respeito ao terminal urbano aqui da cidade, aquele elefante branco ali na Avenida Doutor Antônio Lobo.
A falta de proteção e também a escassez de ônibus são as principais queixas dos usuários. Quem esteve lá ouvindo os usuários foi o nosso repórter Diego Rodrigues. A falta de proteção adequada contra o sol e a chuva, assim como a longa espera pelos ônibus, estão entre as principais reclamações dos usuários do terminal urbano de Americana. O aposentado José Roberto, morador do bairro Matiense, falou com a nossa equipe de reportagem. A chuva, quando chove, molha tudo. Se pondo o sol que a gente toma aqui, ó, um terminal mal feito, mal inaugurado, só foi lavagem de dinheiro isso aqui. Fala pra mim de que bairro o senhor mora e se tem bastante ônibus, como que tá a oferta de ônibus? É o Matiense, tiraram metade dos ônibus de lá. Inaugurado em dezembro de 2017, com 3 anos de atraso em relação ao prazo inicial de entrega, durante a administração do prefeito Omar Najar, o terminal custou R$23 milhões aos cofres públicos. A auxiliar de cozinha, Ingrid Machado, moradora do Jardim da Balsa, relata. E realmente, a parte de ônibus está muito difícil. O Jardim da Balsa só tem 2, o 220 e o 213. O 213 em si, ele não passa nas principais vias, como na Avenida Amizade toda, ele não passa. Tem muita gente que tem que subir até o Pague Menos para poder pegar. É muito pouco ônibus, horário de pico é muito lotado, muito cheio. A gente que mora na área da Balsa só tem 2 ônibus, demora muito e é muito lotado, realmente está difícil. E aqui a parte do ponto de ônibus, igual meu pai falou, né? Tem muito morador de rua, fica complicado, já está tendo muito assalto aqui. Minha mãe já foi assaltada, levaram o celular, bolsa, carteira. Tá complicado, essa área realmente está complicada. O terminal conta com uma área de quase 11 mil metros quadrados. O projeto inicial incluía bicicletário e espaço para lojas e lanchonetes. Quase todos os espaços estão desativados no momento. O terminal conta com 25 linhas e integra o trecho Nova Odessa Americana Santa Bárbara do Oeste, do corredor metropolitano Vereador Biléo Soares. São 4 plataformas por onde circulam 32 linhas intermunicipais que ligam a cidade de Americana a Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa e Sumaré, além de 36 linhas municipais. A dona de casa, Terezinha Lima, moradora do Nova Carioba, fala sobre o terminal. Eu acho que precisa melhorar muita coisa aqui, viu? Principalmente as abas do lado, quando vem chuva aqui, se você tiver que você toma um banho, se você estiver do lado, você toma um banho. Então eu acho que tem muita coisa que melhorar, principalmente fazer umas abas para evitar um pouco o sol e a chuva. Como que tá a oferta de ônibus? Demora muito para chegar o... Misericórdia, o Nova Carioba, o Bertini é o pior lugar que tem de ônibus. Faz 45 minutos que eu estou aqui no ponto. Tem vezes que você fica 1 hora, muito pouco ônibus. Eu acho que tem que aumentar um pouco. Perguntamos ao técnico em eletrônica, Odécio Martins, morador do Parque Gramado, o que precisa ser melhorado no terminal. Tudo. Tem que fazer tudo. Primeiramente, tirar esses vandalismos que estão acontecendo aqui. E esse negócio de ônibus aí que estão reclamando muito. Está faltando carro na linha. Entendeu? A oferta de ônibus está complicada? Muito complicado. Está faltando ônibus na linha, né? Para o povo, né? De acordo com o relato da salgadeira Elaine Silva, a baixa oferta de ônibus aos finais de semana é ainda pior. E aqui no terminal do final de semana não tem ônibus pra gente trabalhar, nem sábado, nem domingo, feriado também não tem. A gente tem que pagar um Uber do bolso para trabalhar e tá difícil. Complicou muito esse negócio de falta de ônibus aqui, em Americana, né? Lá, as minhas colegas de Santa Bárbara não reclamam, mas aqui a gente reclama. O elevador que liga o piso térreo ao primeiro andar do terminal está quebrado há pelo menos 2 semanas. Em nota, a Artesp, administradora do terminal, afirmou que as novas peças de origem importada já estão sendo providenciadas, com prioridade para agilizar a reposição e o restabelecimento do elevador, o mais breve possível. A agência seguirá acompanhando o processo e os avanços da manutenção do elevador. A Prefeitura de Americana foi questionada em relação à baixa oferta de ônibus e também se manifestou por meio de nota. E disse que não existem registros de reclamações sobre isso via SAC, mas a unidade vai apurar e cobrar as melhorias que forem necessárias. Ressalta-se que toda reclamação deve ser formalizada pela população pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão, pelo telefone DDD 19 3475 9024 ou pelo site oficial da Prefeitura. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Obrigado, Diego. Bela matéria e bela edição. Aliás, quero dar os parabéns aqui para a Ana, que é a nossa nova editora. Está chegando aqui para compor a família da TV Todo Dia e já mostrou que é competente, viu, Ana? Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela edição. Sucesso para você nessa caminhada aqui ao nosso lado também. Parabéns ao Diego pela matéria.
E o que disse um dos entrevistados aí sintetiza tudo o que foi falado, né? O Diego perguntou a ele o que precisa melhorar aqui no terminal. Ele disse, olha, somente tudo, né? Tudo precisa melhorar e quem utiliza esse terminal sabe que os entrevistados têm toda a razão, né? É uma estrutura totalmente ineficaz, como eu disse no começo, é um elefante branco, né? Não precisava de uma estrutura como essa, precisava funcionar, né? Não precisa, às vezes não adianta ser grande, às vezes é melhor não ser muito grande, mas funcionar legal. É isso que acontece com o terminal, né? O elevador não está funcionando, o ônibus que não passa no horário correto, então precisa muito melhorar e vira um jogo de empurra, né? A prefeitura joga para a Artesp joga para a prefeitura, que joga para a empresa de ônibus, lavam-se as mãos e as coisas não melhoram para o usuário que tem sofrido bastante dia após dia, né? Diariamente eles passam por essas dificuldades, precisa realmente melhorar e muito a situação do nosso terminal urbano. Falando ainda sobre a questão da saúde, há pouco o Felipe trouxe as informações sobre a dengue, né? Mais 4 mortes confirmadas em Americana, agora são 17 no ano. A Americana antecipou a campanha de vacinação, não é uma campanha, mas na verdade é todo o processo de vacinação contra a gripe. O inverno está se aproximando e tem a preocupação também com relação a essa doença. Quem traz detalhes é a repórter Andressa Oliveira. A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a vacinação contra a gripe nesta quarta-feira. A medida é antecipada, já que a estratégia nacional começaria apenas no dia 7 de abril e visa proteger a população da gripe, especialmente em um período de maior incidência de doenças respiratórias. O enfermeiro Gabriel conversou com a nossa equipe sobre a importância da vacinação. A vacina é importante porque é a forma mais efetiva de prevenção contra o vírus da influenza, né? E agora, principalmente nessa época do ano, que tem mais incidência das doenças respiratórias. Se a pessoa tiver com sintoma gripal, ela não pode tomar a vacina. Ela tem que esperar até melhorar e daí pode estar vacinando. Com a chegada de um lote inicial de 5.000 doses, os moradores de Americana podem procurar qualquer UBS de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. E para quem busca maior conveniência, as UBSs da Praia Azul e do São Vito estarão abertas até às 8 horas da noite. No primeiro dia de vacinação, a procura foi grande. Hoje a gente iniciou, já vai fazer 3 horas, a gente já teve 56 pessoas vacinadas e ainda esperamos mais ainda hoje. Assim que soube da campanha, a costureira Maldi fez questão de comparecer para se imunizar. Já Sérgio, com 62 anos, também aproveitou a oportunidade para se vacinar. Todo ano, desde quando eu fiz 60 anos até hoje, eu vacino todo ano. Ou seja, gripe zero. A gripe zero, não dá gripe. Ah, Maria, gripe muito terrível. Todo ano toma vacina, vale muito a pena. Para você, qual é a importância da vacinação contra a gripe? Prevenção. Necessário, né? O organismo adquire mais resistência. Nosso cinegrafista também não perdeu a chance e tomou a vacina. A partir de 2025, a vacina contra a gripe deixa de ser uma campanha anual e passa a fazer parte do calendário de vacinação durante todo o ano. A vacinação estará disponível para as crianças, gestantes, idosos e outros grupos prioritários. O grupo na rotina pode tomar as crianças de 6 meses até menores de 6 anos e a população acima de 60 anos, fora os grupos especiais, que são as puérperas até 45 dias de pós a gestação, trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde, trabalhadores do correio, trabalhadores de segurança também, todos podem vir, tá tomando a vacina também. Para se vacinar é necessário apresentar um documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS. No caso das crianças, os pais ou responsáveis devem levar também a caderneta de vacinação. Já os trabalhadores dos grupos especiais precisam comprovar sua ocupação e as pessoas com comorbidades devem apresentar a devida documentação médica. A meta da Prefeitura de Americana é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Lembre-se, a imunização é a melhor maneira de proteger você e sua família contra a gripe. Eu já estou fazendo a minha parte. A vacina da influenza. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Legal, Andressa. A vacina é importantíssima, é fundamental, né? Tem muitas fake news, os grupos de WhatsApp aí que falam contra a vacina, mas a melhor forma, sempre digo aqui, a melhor forma de você
conseguir tirar dúvidas com relação à vacina é você perguntar ao médico. O médico é o profissional apropriado para esclarecer sobre a vacina. Não acreditem nas correntes de WhatsApp, no tiozão que não tem nada para fazer na vida e fica espalhando fake news no WhatsApp ou na internet de uma forma geral. Pergunte para o seu médico, né? Para o médico do seu filho, para o médico da sua família, o que ele acha da vacina. Mas chamou a atenção, coloca para a gente aí a expressão do nosso repórter cinematográfico Luiz Ariel quando recebeu a vacina. Parecia que ele estava um tanto quanto assustado, né? Olha só, fez uma cara de poucos amigos aí o Luiz, né? Mas enfim, o que importa é que ele foi vacinado, né? Está protegido contra a gripe. Então não vá também pela expressão do Luiz, não dói tanto assim não. Mas parabéns a Luiz, parabéns a Andressa também por terem se vacinado contra a gripe. A gente vai ao intervalo, daqui a pouco eu quero trazer para você uma matéria super especial que fala sobre a questão do aumento no número de mortes de pessoas em confrontos com a polícia. E é uma matéria que não vai trazer viés do lado da polícia, nem também do lado da vítima, vai trazer um viés jornalístico, que é o que você merece receber. Matéria muito legal, está sendo fechada agora, a gente traz ela logo após o intervalo. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. De volta com o Jornal Todo Dia, terceira edição, agora são 18 horas e 37 minutos, estamos ao vivo. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, obrigado pela companhia, obrigado por abrir as portas aí da sua casa para receber a programação aqui da TV Todo Dia. A gente traz uma matéria especial agora que fala sobre o aumento no número de mortes em casos de confrontos com a polícia. Tivemos uma ocorrência registrada ontem na cidade de Piracicaba, chamou muito a atenção, e a nossa repórter Nicole Maia, ela preparou essa matéria especial abordando os lados, todos os lados dessa questão, né? A gente sabe que é uma questão muito polêmica, tem muita gente que acha que há um abuso de autoridade por parte da polícia. Outras pessoas entendem que talvez essa seja a única forma de combater de maneira efetiva a criminalidade. Enfim, essa conclusão vai ser tomada por você. A gente dá essa liberdade e traz a matéria feita com viés totalmente jornalístico pela repórter Nicole Maia. No primeiro dia de abril deste ano, um jovem de 22 anos, identificado como Gabriel Júnior de Oliveira Alves da Silva, foi morto durante uma intervenção policial em Piracicaba. Ele foi atingido com um disparo na cabeça após ter tentado atacar os policiais com uma pedra. Com mais uma ocorrência desse tipo, o total de óbitos chega a 20 na região. O período analisado é entre janeiro, março e o primeiro dia de abril de 2025. Antes do caso, a TV Todo Dia já preparava um levantamento sobre o tema, pois cidades da região registraram 5 mortes a mais do que no mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Neste ano, a maioria dos mortos teria praticado roubos a bancos, roubos seguidos de estupros, tentativas de fuga, dentre outros crimes, segundo a pasta. A análise considera os municípios de Campinas, Piracicaba, Hortolândia, Sumaré e Santa Bárbara do Oeste. O aumento é causado porque os suspeitos têm atirado mais. A polícia está reagindo com mais força.
Para responder a essas e outras perguntas, conversamos com profissionais de segurança pública, analistas e uma mulher cujo marido morreu em confronto. Eu não estimulo nenhum confronto, que fique claro, senhores e senhoras da imprensa que nos acompanham, não estimulo nenhum confronto. Mas se ele acontecer, eu rezo para que o meu policial saia vivo. Eu não sou hipócrita. Ah, mas você vai elogiar uma ocorrência de confronto? Sim, senhor, vou. E vou continuar elogiando. Sabe por quê? Porque eu já senti cheiro de pólvora e confronto. Já senti meu coração bater acelerado. Já passei algumas vezes, deputado Meco, como o senhor também, como o deputado Telhada, por ocasiões, Coronel Hugo, em que eu não sabia se eu ia voltar e ver meu filho. Assim, como citou em 28 de março deste ano, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública e responsável pelas ações das polícias militar e civil do estado de São Paulo, as famílias acabam sofrendo as consequências dos embates. E isso ocorre, inclusive, naquelas que sabem que o familiar é envolvido no crime. Em 19 de março deste ano, durante a cobertura de uma morte por intervenção policial, uma mulher se apresentou como esposa de um foragido da justiça e comentou o caso à TV Todo Dia. Ele errou. E eu vou falar assim, outra coisa, o lugar aonde que eles roubou, vocês não foram fazer o boletim de ocorrência porque vocês não quiseram. Simplesmente aconteceu a fatalidade que aconteceu. Simplesmente isso. Então eu vou correr pelo certo, tá? Não adianta meter a boca da comunidade do Renascer, que a comunidade Renascer não tem nada a ver com isso. Eu sou mulher, eu sustento o bagulho e eu honro aquilo que eu falo. Então eu pulo pela bala, eu vou brigar pelo que é certo. Então tanto esses vereadores aí, os prefeitos que estão metendo a boca do Renascer, então passa a saber da história. Porque na hora de meter o tiro aqui, tinha criança andando aqui. Tinha mãe de família andando aqui. Se pega numa criança, isso daí ninguém conta. Ela relatou à reportagem que o homem não havia retornado ao sistema prisional após saída temporária, mas rebateu parte do que foi registrado oficialmente pela polícia. Não tinha precisão disso, que o menino tava sem arma, tava sem nada, aí simplesmente vem falar para mim, só vai reconhecer o corpo lá no ML. O fato questionado por ela ocorreu em Piracicaba, que assim como Campinas, registrou 7 mortes no período analisado. A família de quem passa por situações de violência, mas sobrevive, também é afetada. Há 7 anos, 2 guardas civis de Piracicaba escaparam por pouco das estatísticas de óbitos em confronto. A preocupação maior é quando você volta com a família. Tenho uma esposa, 2 filhos, Fernando também casado, e tem um filho. E quando nós nos encontramos depois de alguns dias, foi o mesmo assunto, como a família estava aqui fora, né? O relato é de Marcos Alexandre, atual comandante da Guarda Civil de Piracicaba. Ele e outro patrulheiro sofreram disparos de fuzil após criminosos explodirem um carro forte na rodovia SP-304 e fugirem para a cidade, em 6 de outubro de 2017. Nesse percurso dentro da cidade, nós deparamos com esse veículo provavelmente suspeito, houve um breve acompanhamento, e num determinado momento o carro dos marginais aí não tendo condições mesmo de fuga, eles vieram desembarcar e houve um confronto armado, onde a minha viatura, mais o meu colega de trabalho, Fernando, acabou sendo alvejada por 72 disparos de fuzil. No dia 11 de março deste ano, Rodrigues viveu o outro lado da moeda. Um cidadão que estava agredindo a esposa, uma violência doméstica, e nesse atendimento da ocorrência, infelizmente, ele veio a óbito por ter tentado também agredir a guarnição com uso de faca. Ele estava com 2 facas e nós sabemos, a faca, às vezes, ela é muito mais letal do que uma arma de fogo. Então, foi necessário o uso de arma de fogo e esse cidadão, infelizmente, veio a óbito. Em Hortolândia, houve 3 mortes em confrontos policiais. Sumaré registrou 2 óbitos, enquanto Santa Bárbara do Oeste, 1. Muitos dos que morreram teriam entre 20 e 45 anos e integrariam facções criminosas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. O especialista em segurança aponta quais ações julga efetivas para reduzir as ocorrências. O melhor confronto é aquele que não existe. Essa redução não começa na ponta da linha, no policial já com a arma em mãos. Ela começa na base da estrutura social e no planejamento estatal. Reduzir confrontos exige políticas públicas de qualidade, educação, conscientização, investimento sério e principalmente, que é o
principal problema: combate à reincidência criminal. Reincidência criminal é quando alguém volta a cometer um crime após ter sido condenado anteriormente. A reincidência criminal é um fator chave no escalonamento de conflito. Quando o sistema prende e solta, o policial se vê forçado a enfrentar o mesmo agressor, que agora está mais ousado, mais violento e apresenta mais risco. Esse ciclo sempre tende a ter confronto cada vez pior. Por isso deixo claro, a redução de confrontos não depende apenas da força de vontade do policial. Esse profissional não tem muita escolha quando a situação já estourou na sua frente. O confronto nessa altura já é um resultado das falhas públicas até então não sanadas. Por outro lado, o advogado criminalista Tiago Malosso acredita que o aumento dos índices de morte em confronto passa pelo uso excessivo da força policial. A gente não tem uma segurança pública que está bem estruturada, que utiliza de inteligência ao invés de força bruta no momento da sua intervenção, né? Então, infelizmente, o cenário que a gente vê na nossa região, ele é um exemplo dessa segurança pública feita num movimento de atender à ânsia de resultados, com pouca reflexão e pouca estratégia. O advogado criminalista comenta ainda que o confronto pode ser desproporcional. Se os policiais não estão bem preparados ou adequadamente preparados para atuar, mais uma vez, a gente está pensando mal o nosso sistema de segurança pública. O como a gente age, como a gente prepara as nossas corporações policiais, o como elas são geridas e comandadas. Policiais alegam que as ocorrências de confronto exigem reações de frações de segundo, como o coronel aposentado da Polícia Militar Ronaldo Furtado. Ele integrou a corporação por 31 anos e levou 6 tiros durante a sua atuação. Às vezes, numa ação, você está sob pressão. Você não tem tempo para você decidir se você atira ou não atira. Se você parar para pensar, você vai morrer. A polícia é violenta, mas a polícia que nós temos é espelho da sociedade que nós vivemos. É espelho. Ninguém quer morrer. Quem quer morrer? O advogado criminalista Tiago Malosso faz outro recorte social das ocorrências. Sem dúvida, a gente nota aí a caracterização, né, de consequências do racismo estrutural que nós temos estabelecido na nossa sociedade, né? As ações policiais, elas, infelizmente, acabam refletindo, de fato, o como a nossa sociedade age, né? Seja em relação aos mais pobres, seja em relação aos negros, seja em relação às mulheres. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que, em todos os casos de mortes em decorrência de intervenção policial, são instauradas comissões de mitigação de riscos e todas as ocorrências são investigadas com rigor pelas polícias civil e militar, com acompanhamento das corregedorias, do Ministério Público e do Judiciário. Em janeiro deste ano, as mortes em decorrências de intervenção policial caíram de 59 para 38 casos no estado, revertendo a alta dos meses anteriores. A SSP reafirma o seu compromisso com a proteção e valorização das forças policiais. Em 2024, o estado registrou 32 policiais mortos, o terceiro menor número da série histórica, em uma redução de 81% em relação a 2001. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Parabéns, Nicole, pela reportagem especial. É um assunto extremamente delicado, né? De um lado, a gente vê policiais sob uma pressão psicológica extremamente no limite, né? Nós temos casos de policiais que estão trabalhando com psicológico em frangalhos e que acabam se encontrando ou se confrontando com bandidos que muitas vezes estão dispostos a matar, estão com armamento às vezes até superior que o da polícia, mas a gente entende também o lado das famílias dessas vítimas, e muitas vezes vítimas que não estavam armadas ou estavam com um armamento muito inferior ao da polícia. Cada caso precisa ser analisado de maneira individual, né? Não dá para aqui tomar partido para um lado ou para o outro. Temos que entender todo o contexto,
todo um panorama, toda uma conjuntura de sociedade, de formação psicológica, de formação socioeconômica, de formação educacional, para que a gente possa entender, porque o número de mortes cresceu não somente de vítimas, né? Aliás, todos são vítimas, mas policiais também morreram nesses confrontos. São números que precisam ser analisados friamente, sem nenhum tipo de paixão ideológica, sem nenhum tipo de torcida para A ou para B. Tem que ser analisados friamente e para tentar chegar aí a uma solução, pelo menos para diminuir esses números, né? Para que eles possam parar de crescer esses números de mortes em confrontos envolvendo a polícia aqui na nossa região. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Jornal Todo Dia. Até já! No estúdio Sabrinometo você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar, e além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrinometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Faltando 10 minutos para 7 da noite, a gente vai falar de esportes agora. Muito bem, para você que nos acompanha na TV Todo Dia, nesta edição, vamos trazer muitos assuntos, informações precisas aqui e detalhadas também do nosso esporte. Bom, não tem muito a ver com o esporte, mas tem a ver com o jogador, então eu vou trazer essa informação para vocês. O ex-lateral direito, ou a lateral direito, Daniel Alves, foi absolvido pela Justiça da Espanha. A notícia pegou todo mundo de surpresa nesta sexta-feira. Daniel Alves foi absolvido da acusação de agressão sexual que enfrentava na Espanha. O Tribunal de Justiça da Catalunha concluiu por unanimidade que o depoimento da jovem que acusava o ex-jogador é insuficiente para sustentar a condenação do réu e revogou a sentença contra o brasileiro. Daniel Alves havia sido condenado a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual em Barcelona. A denúncia veio de uma mulher de 23 anos que, segundo a corte, foi abusada por Daniel no banheiro de uma discoteca em Barcelona na madrugada do dia 31 de dezembro de 2022. Ele deixou o centro penitenciário Brians 2 no dia 25 de março de 2024 com pagamento de 1 milhão de euros, ou seja, 5,4 milhões de reais. O jogador passou 14 meses em prisão preventiva e nega as acusações. A justiça catalã aceitou um recurso da defesa do réu, que respondia em liberdade provisória desde 2024. Um recurso apresentado pela Promotoria de Barcelona pediu aumento da pena para Daniel Alves, mas o Tribunal da Catalunha o absolveu em decisão unânime nesta sexta-feira. Então, o caso Daniel Alves, que ele foi acusado, preso, sentenciado a 4 anos por abuso sexual, agora tem um novo capítulo. Ele foi absolvido pelo Tribunal de Justiça da Catalunha, na Espanha, e agora está liberado para seguir a vida. Obviamente. E hoje a bola rola pela Libertadores e também pela Copa Sul-Americana. Pela Sul-Americana daqui a pouquinho tem Corinthians e Huracan. O jogo acontece na Neoquímica Arena, primeira rodada da competição sul-americana. O Corinthians que vem aí da conquista do título do Campeonato Paulista. E hoje também tem Libertadores da América. O São Paulo joga na Argentina contra o Talleres. São Paulo que tem muita tradição na Libertadores, né? Tricampeão. Aí tenta mais um título dessa competição. Um jogo difícil, fora de casa contra os argentinos. Então, 2 confrontos, Brasil e Argentina. O último entre as seleções não deu nada bom para nós. Tomara que os clubes aí tenham sucesso nesta noite, tanto de Copa Sul-Americana quanto de Libertadores da América. A gente fala agora sobre o Rio Branco. Ontem a diretoria do Tigre esteve reunida com o presidente da Federação Paulista de Futebol. Inclusive o próprio prefeito de Americana, Chico Sardelli, também participou desta reunião. Toda aquela polêmica do gol anulado na derrota do Rio Branco para o Monte Azul, primeira partida da fase de semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. A reunião
aconteceu, mas nada mudou, né? O jogo não vai ser anulado, o jogo está confirmado, o resultado da vitória do Monte Azul e o Rio Branco volta a campo agora no próximo domingo. Quem traz mais detalhes é o repórter João Victor Viana. Acompanhada pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli, a diretoria do Rio Branco esteve na Federação Paulista de Futebol, cobrando medidas em relação ao gol anulado pela equipe de arbitragem aos 52 minutos do segundo tempo na partida contra o Monte Azul, realizada no último sábado. O presidente do Rio Branco, Cláudio Bonaldo, falou sobre a reunião. Eles mesmos falaram que juiz de CBF, é bandeira de CBF, inclusive esse cidadão que acabou errando, né? Errando feio, nesse gol mal anulado. Então, eles falaram que eram pessoas gabaritadas, né? Mas infelizmente o erro veio e ninguém esperava, né? Mas sim, eles falaram que vão tentar melhorar cada vez mais e buscar, né? A gente sabe que os erros acontecem, jogador erra, juiz erra, mas numa situação decisiva dessa é muito complicado, né? A gente se sente muito injustiçado. O assistente que errou no lance se chama Leonardo Tadeu Pedro, de 38 anos. O árbitro do jogo era Gabriel Henrique Meira Bispo, de 27 anos. O Rio Branco chegou a pedir a anulação da partida, mas o ofício não foi aceito pela federação. A gente sabe disso, que seria praticamente impossível a reversão, né, do resultado ou até mesmo a anulação do jogo. Mas nós fizemos a nossa parte, nós buscamos até o fim e é isso que nós vamos fazer com o Rio Branco sempre. A diretoria do Rio Branco e o prefeito Chico Sardelli apontaram na reunião com a Federação Paulista de Futebol que seria necessária a presença do árbitro de vídeo ao menos nas fases eliminatórias na Série A3 do Paulista, assim como acontece na Série A2. Porém, o custo da operação ainda é alto para a divisão, segundo o presidente. O Rio Branco sempre é a favor de melhorias, né? A única questão é da onde ia sair o recurso para se pagar o VAR. Se a federação fosse custear, aí sim, o Rio Branco é a favor, né? Mas se descontasse da cota, infelizmente não teria, porque aí a gente sairia devendo para a Federação Paulista. Porque o próprio Reinaldo falou que um custo básico é R$80 mil por jogo. O gol marcado pelo atacante Johnny teria sido o empate do Tigre. Com a derrota por 1-0 na partida de ida, o Rio Branco buscará reverter a desvantagem no jogo de volta, que acontece no próximo domingo às 10 horas da manhã em Monte Azul Paulista. Para avançar à final e conquistar o acesso para a Série A2 do próximo ano, o clube de Americana precisará vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por uma margem maior para garantir a classificação durante os 90 minutos. O erro já foi, já passou, nós fizemos tudo que estava ao alcance do Rio Branco e agora a conversa que nós tivemos com o elenco, a comissão técnica teve com o elenco, só depende deles, não está nada perdido. 1-0 lá nós vamos para a disputa de pênalti, mas eu tenho fé que nós vamos sair classificados lá no tempo normal. João Victor Viana para a TV Todo Dia. O próprio Rio Branco sabia que não teria condições de anular a partida, né? Nós já tivemos tantos casos no futebol brasileiro de erros crassos de arbitragem e a partida não foi anulada. O máximo é uma geladeira para o árbitro e para o assistente. Então, o Rio Branco sabia que a partida não seria anulada. Mas foi extremamente válida essa pressão, essa mobilização, essa movimentação da diretoria do Rio Branco, indo até a federação, cobrando pelas redes sociais, levando inclusive o prefeito Chico Sardelli para mostrar que o Rio Branco não vai aceitar que isso aconteça na partida da volta no domingo pela manhã em Monte Azul Paulista. O Rio Branco é extremamente forte, né? É um clube de muita tradição, tem muita história no futebol paulista, então não pode se sujeitar a situações como essas. E o presidente disse muito bem, né? O Rio Branco tem totais condições de ir até lá, Monte Azul Paulista, no domingo pela manhã e conseguir a vitória. Vitória simples, por 1 gol de diferença, já leva a decisão para os pênaltis, já que foi derrota na partida de ida. Uma vitória com 2 ou mais gols de diferença para o Rio Branco dá a classificação à final e o acesso para o Rio Branco.
E o Rio Branco tem feito as melhores partidas no campeonato jogando fora de Americana. Então, dá sim, temos que acreditar, o torcedor do Rio Branco tem que acreditar que o Rio Branco pode conseguir essa classificação contra o Monte Azul, que vai ser uma pressão extrema, que vai ser realmente algo complicado, mas o Rio Branco dentro de campo tem condições de buscar esse resultado. E só uma questão do VAR, né? O presidente da Federação Paulista alegar que a Federação Paulista não tem dinheiro para bancar o VAR na Série A3 do Campeonato Paulista, pelo menos nas partidas finais, tá de brincadeira, né? São 8 jogos nas fases de quartas, mais 4 na semifinal, 12 e mais 2 nas finais. São 14 jogos, né, para ter o VAR. E a federação tem muito dinheiro, né? Arrecada muito. Basta ver os prêmios que dá no Campeonato Paulista, por exemplo. Tem que ter um olhar especial também para as divisões inferiores, para não termos esse problema. O resultado tem que ser o do campo, né? A justiça do futebol é aquela dentro do campo, sem interferências, como nós vimos e assistimos aí na partida do Rio Branco, na derrota do sábado contra o Monte Azul. Valeu pela audiência, valeu pela companhia nesta noite de quarta-feira. Amanhã, 7h30 da manhã, tem a primeira edição. A terceira edição volta nesta quinta-feira, às 18 horas. Uma ótima noite.